Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expo Econcast. Você sabe, não custa repetir, aqui a gente só traz fera com os assuntos mais legais, mais importantes do mercado e grandes amigos, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante aqui da nossa conversa. Para o episódio de hoje eu vou trazer aqui o meu amigo Diego. Diegão, obrigado, cara, você ter aceito aí o desafio de, primeiro, rodar com a gente o Brasil inteiro, essa maluquice, e também ter aceitado o desafio aqui da gente bater esse papo, tá bom? Vou pedir, por favor, para você se apresentar para a turma aí, para a galera entender, fala um pouco aí do contexto, não entra no tema que a gente vai depois explorar mais aí, a gente tem uns bons 20 minutos aí para explorar bastante. Obrigado por ter vindo, obrigado por estar com a gente, nós estamos aqui em Salvador hoje, primeira edição em Salvador, se apresente, por favor. Boa, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter convidado a gente para estar aqui, acho que nosso segundo evento com a Expo Econ, primeiro em Porto Alegre, agora em Salvador, está sendo legal demais. Acho que a gente conversa com o time aqui, conversa com outros patrocinadores, todo mundo tem a mesma opinião sobre como é rico, né? Principalmente quando a gente veio aqui para Salvador, primeira vez em Salvador. Cara, como é legal ver o pessoal interessado, procurando entender mais sobre digitalização. Então, foi um prazer para a gente poder estar aqui mais uma vez com vocês nesse evento. Bom, sou o Diego Dourado, tenho 35 anos, sou gerente de Growth Marketing no Allhost. E não vou dar muito spoiler não, para a gente entrar num assunto bem legal aqui falando sobre digitalização. Assunto polêmico. Brincadeira, pessoal, assunto bem importante mesmo, porque assim, acho que a gente está vivendo, né? A gente está há bastante tempo nesse negócio, Diego, e a gente sabe que a gente está mudando completamente o momento. A gente está num momento de maturidade do e-commerce que exige determinadas reflexões que a galera talvez ainda não esteja tão atenta. Então é imprescindível que a gente trouxesse esse tema aqui hoje, até porque crescimento não é só like, né? Já vamos começar com essa pedrada aqui. A gente sabe que tem muito mais a ver com venda, com recorrência, com previsibilidade, né? E aí, diante disso, diante dessa realidade, o que é para você crescimento real no digital? Acho que trocando em miúdos, sendo claro para todo mundo, crescimento é conseguir vender mais, ter mais lucro, investindo menos, se possível. Acho que a gente tem um problema muito grande, que é uma cultura que se criou aí, sei lá, 10, 15 anos atrás, de que o legal era você ter muitos likes. Sim. Eu tenho milhares, milhões de seguidores, eu posto alguma coisa, dá milhares de likes. Tá, mas eu te pergunto, e você faz o que com esse like, né? Você paga boleto com like? Não paga. Então acho que o grande negócio agora, e a gente está começando a enxergar isso de uma forma mais inteligente, eu acho que tanto empresas grandes quanto pequenos e médios empreendedores estão começando a enxergar isso, cara. Fazer sucesso não é ter mais likes. Então eu posso, por exemplo, vender para um nicho super específico e eu vou ter lá, sei lá, 5, 10 mil seguidores no meu Instagram, mas que são pessoas engajadas, que entram no meu e-commerce, que consomem o meu produto e que, mais do que isso, que é uma coisa que eu venho falando em todos os eventos que a gente está presente, que eu consigo criar recorrência. Então acho que esse é o grande ponto. Trazer um cliente, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas trazer um cliente pela primeira vez é muito caro. Sim. Eu chegar nesse cliente, ele conhecer, querer a minha marca e comprar de mim, e muitas vezes a gente esquece depois disso. Eu vendo ali para o meu cliente e depois eu nunca mais faço contato com ele. Pô, eu já tive um custo. Eu fui lá, eu coloquei dinheiro em mídia paga, eu fiz SEO, eu fiz de tudo, eu gerei conteúdo para esse cara comprar de mim. Agora que ele está na minha base, eu sei quem é ele, como ele compra, se ele usa cartão, se ele usa Pix, quem ele é, o que ele gosta, por que eu não vou vender de novo para esse cliente? Então acho que basicamente fazer sucesso hoje é você ter essas métricas muito bem alinhadas, assim, do o que eu estou buscando e como eu consigo maximizar os meus lucros gastando cada vez menos. Cara, e isso, eu tava aqui, você tava comentando e eu pensando como isso é confundido com uma questão que é até uma vaidade, né, da galera, essa coisa de, nossa, eu tô no hype, e não necessariamente isso vai gerar resultados, bons resultados de longo prazo, que é justamente o que você trouxe aí. E aí, em cima disso, eu acho que tem uma pergunta capciosa, mas que é importante fazer, né? O que não pode ser entendido como crescimento? O que o cara está fazendo? Porque assim, não dá para entender isso como crescimento, como perenidade, né? E até mais do que isso, né? Só postar, né?
gastar com seguidores, a gente sabe que muita gente, às vezes, para ter números expressivos, investe uma grana, e aí você vai olhar lá, eu mesmo já tive a curiosidade de fazer isso, você vai lá ver quem é esse seguidor do cara, clica nesse cara, é um indiano lá, que nunca postou nada, que não tem seguidor, então assim, cara, isso vai sustentar o negócio do cara? Não sustenta. Eu acho que alguns anos atrás a gente via principalmente muitas agências de social media vendendo o sucesso como eu aumento os seus seguidores, eu aumento o seu número de likes, eu aumento o seu engajamento, eu aumento os seus comentários. Isso é pura vaidade, como você falou. Isso não traz resultado, como a gente comentou. Não adianta eu ter milhões, milhares de likes se isso não se converte em venda para mim. Perfeito. Então, até um exemplo que eu dou, que é um exemplo muito antigo, mas que é legal a gente falar. Compensa eu gastar 2 milhões para colocar um comercial meu na Globo? Não sei, depende do que eu vendo. Putz, eu vendo um produto super específico para uma região específica que eu tenho, sei lá, algumas milhares de pessoas que comprariam. Compensa eu pôr na Globo? Não, vaidade. Eu vou colocar lá, milhões de pessoas vão ver, mas quem vai comprar? Pouquíssimas pessoas. Então acho que a gente precisa parar de enxergar essas metas de redes sociais como curtidas, likes e seguidores como algo positivo, porque isso não gera resultado. É muito mais inteligente eu trabalhar um público engajado, um público que está comigo, mesmo que seja menor, do que só mostrar grandes números e mostrar como eu tenho milhões de seguidores e isso não se converte em dinheiro no final das contas. Tô para te dizer que tem uma máxima de mercado que você definiu muito bem aí, que é, cara, base ruim não converte, não gera. Cara, se não tiver a base certa, se não tiver engajamento, achei a tua colocação assim perfeita, porque de fato isso pode separar as crianças dos adultos aí nesse momento que a gente está do digital, que de fato é um momento de muito mais maturidade, tanto para o pequeno como para o grande. Antes acho que tinha uma separação grande. O grande tem muito mais dinheiro, ele põe mais dinheiro no negócio e não sei o quê. E hoje não. Hoje a gente percebe que às vezes caras pequenininhos crescendo numa pegada muito legal. Vocês têm bastante experiência em encontrar esse tipo de coisa lá na base de vocês. Então a gente tem que olhar também, gente, para essa coisa. O crescimento ele tem que estar muito atrelado ao engajamento, como o Diego trouxe aqui para a gente. E aí, pensando nisso, e aí já trazendo uma receita de bolo para a galera, né? Numa estrutura digital, o que de fato converte? E mais do que isso, o que precisa estar pronto dentro de casa antes de eu falar assim, vou gastar dinheiro com força em tráfego, em investimento de mídia? Eu acho que o primeiro é você arrumar a cozinha. E quando a gente fala de e-commerce, de arrumar a cozinha não adianta eu, por exemplo, ter as melhores mídias sociais, com os melhores criativos, com a segmentação mais inteligente, se o cliente cai na minha loja virtual e a loja virtual é ruim. Eu tenho fotos ruins, eu tenho banners ruins, eu tenho um layout ruim, eu tenho preço ruim, eu tenho formas de pagamentos ruins. Isso não há mídia paga no mundo que salve. Então, assim, o cara implorando para comprar e você não está preparado com infraestrutura para concluir a venda do cara. Exato. Então são coisas que muitas vezes a gente passa com alguns clientes ou até com amigos que estão empreendendo, que ele fala, cara, a minha segmentação está perfeita, meus criativos estão bons, minha rede social está engajada, eu tenho o clique, o cara chega na minha página, mas ele não converte, eu não estou entendendo. E aí você vai ver, são algumas pequenas coisas. Então, como a gente falou, uma foto bem feita, uma descrição de produto bem feita, um banner com call to action, que é uma coisa básica que muita gente deixa passar. Então, muitas vezes você tem um produto novo lá na sua base e vai colocar na sua loja virtual. Você faz aquele baita banner bonito, mas não tem botão nenhum. Parece óbvio que aquilo ali é para ser clicado, mas não é óbvio, gente. Pois é. O óbvio precisa ser mostrado para o usuário. Se não existe um botão ali do compre agora, do conheça já, do saiba mais, a pessoa não percebe que isso é um lugar clicável. E por coisas pequenas assim você acaba perdendo uma conversão. Então acho que a primeira coisa, ter uma estrutura do seu e-commerce bem montada, um e-commerce de qualidade, não quer dizer um e-commerce caro, é um e-commerce bem montado. Ter uma parte de relacionamento com o cliente muito bem estruturada, de atendimento bem estruturado e um pós-venda bem estruturado. Eu acho que basicamente com essas três coisas, funcionando redondo, aí você começa a pensar em mídia paga, em segmentação de base, em mídias sociais, porque você já tem ali a sua lojinha pronta, agora você precisa trazer as pessoas para a lojinha. Perfeito.
E pode parecer bobagem, né? Para mim, que estou há 28 anos nesse negócio de e-commerce, que sou de uma época que não tinha plataforma de e-commerce, tinha que aceitar lá. Hoje a gente tem oferta, a gente tem... E você matou, né? Às vezes o cara fala assim, nossa, eu preciso gastar 1 zilhão de... Não precisa. Né? Dá para começar bem estruturado, fazendo o básico bem feito, com uma estrutura que de fato você faz ali teste AB, funciona, você tem as coisas rodando e assim, facilitando a vida do cara, porque assim, o cara às vezes demora muito para chegar até você investiu e quando o cara chega ele se decepciona. Perde por bobagem naquele último clique, entendeu? O cara, você cria uma situação que é tão complicada do cara conseguir comprar que não faz... que acaba não convertendo. E até você falou um ponto importante, eu acho que assim, vou dar um exemplo óbvio, é uma gigante, mas a Amazon tem o One Click to Buy. Sim. Você precisa de um clique para comprar. E o que a gente tem que entender no mercado de e-commerce é, quanto menos passos para o usuário fazer a compra, melhor, menos tempo dele se arrepender. Então assim, a jornada tem que ser fluida, tem que ser fácil. Cliquei, olhei o produto, comprei, acabou. Se eu ficar colocando muitos passos, ele vem para cá, aí abre uma outra aba, aí ele faz o pedido, aí abre um número de WhatsApp, que ele tem que mandar um WhatsApp para mim, aí eu vou mandar o catálogo para ele. Cara, isso não funciona. Tem que ser uma jornada sem fricção aí para o cliente já comprar rápido. Você estava falando, eu me identifiquei, porque eu gosto de vinho, né? E aí vou comprar um vinho numa loja que eu tô acostumado e quando eu vejo eu já paguei. Meu cartão tá armazenado lá, porque dessa coisa de um click buy, assim, já tá armazenado, eu apertei o botão e falei, e agora? Não tem que pôr o CVV, mano? Já foi, não dá tempo de você desistir. É isso aí. E isso de fato faz toda a diferença na experiência. Até porque esses caras, eles fazem uma curadoria interessante com base no que eu já comprei. Então tem um ponto que me chama sempre a atenção. Sempre que eu recebo uma propaganda deles, eles acertam, porque eles sabem do que eu gosto, e aí se tá no preço que eu quero pagar, um clique. E aí eu acho que você entrou num ponto importantíssimo, que é na recompra. Sim. Que todo mundo esquece, que é o que a gente comentou no início. Cara, eles já te conhecem. Exato. Eles sabem o seu gosto, eles sabem o tipo de vinho que você gosta. Então é muito mais barato acertar você e fazer você comprar de novo do que vender para mim, por exemplo, que eles nem sabem que tipo de vinho que eu gosto, o que vai fazer sentido para mim ou não. Então, trabalhar o cliente que já está dentro da minha base, para mim é um sucesso. Muitas vezes, para vender para o cliente pela primeira vez, você pode até tomar prejuízo. Mas se você tiver uma estratégia bem montada de vender mais vezes para esse cliente, estratégia de recompra, você consegue melhorar a sua margem ali. Mas eu acho que é uma coisa que muito empreendedor digital esquece. Acha que vendeu uma vez, missão cumprida, não preciso trabalhar esse cara de novo. Você falou tudo, né? Essa coisa de... E aí já vou embalar uma pergunta aqui, né? O cara às vezes não percebe, o custo de ads é um negócio que vem subindo, só tem basicamente 2 empresas no mundo que estão se beneficiando com isso, o varejista não é um deles nessa equação, mas assim, o que é a grande diferença em mídia paga do que é eficiente e daquilo que o cara só está rasgando dinheiro, consumindo grana e não vai saber gerar de fato? A coisa da segmentação, né? A coisa de como é que a gente coloca a estratégia de segmentação versus a de volume. Já faz sentido para a galera fazer isso? É no dia de hoje que tem que fazer isso ou não? É no dia de hoje e é para ontem, na verdade, né? Porque é isso, assim, às vezes a gente tem aquela falsa ilusão de, vou aumentar aqui o meu investimento, estou investindo 100, vou investir 200... E ao invés de 200 clientes vão vir 400, a conta dobra. Não é uma conta simples assim, infelizmente. Está cada vez mais caro mídia paga. Muita gente está fazendo, muita gente está errando. A concorrência está absurda. Então assim, como que você vai se diferenciar? Porque a maioria de nós não tem milhões de reais para colocar, milhares de reais para colocar todos os meses ali. O grande ponto é entender, e aí você tem que dar lá aquele passo atrás de entender quem é o meu cliente. A gente estava conversando aqui agora com uma colega que ela falou, não, eu estou fazendo aqui começando a trabalhar mídia paga para um candidato. Aí eu falei, mas quem que é o público dele? Não, é misturado. Eu falei, não é misturado. Uou. Ele fala com alguém e não fala com outra pessoa. Então acho que a primeira coisa é, para quem eu vendo? Vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho um e-commerce aqui em Salvador. Aí eu ofereço frete grátis para o Brasil todo. Cara, às vezes o meu frete para o Rio Grande do Sul, eu tomei prejuízo. Então,
vale a pena o meu anúncio no Google aparecer para quem está no Rio Grande do Sul? Não. Às vezes vale muito mais eu fazer uma coisa segmentada aqui, geolocalizada para minha cidade, meu estado, a minha região, do que aparecer para o Brasil todo. Se eu vendo um produto feminino, não adianta eu aparecer para um público masculino. Então, assim, eu acho que esse primeiro ponto de entender quem é o seu público-alvo, onde ele está, quais são os costumes de compra, e aí sim você investe de uma maneira mais inteligente do que você simplesmente tentar trazer mais pessoas, porque clique é fácil trazer. Sim. Você coloca dinheiro, vai vir clique, mas clique não é compra. Esse é o ponto. Você sabe que essa história de cluster, né, de segmentação, é um negócio mega antigo que a gente fala há bastante tempo e que cada vez mais isso tem ramificações, né? Então, assim, é impressionante, tá, pessoal? Eu vi uma empresa fazer agora recente um teste AB com um blocão lá, então clusterizou a mulherada para descobrir quem clicava num determinado anúncio de manhã e quem clicava à noite. Testou o mesmo anúncio. A bobagem de fazer isso já criou uma segmentação. O e-mail seguinte era: se você clicou, ganha 10% de desconto. Então ela começou a pilotar se aquela base tem tendência de compra naquele horário ou não. E aí até vi um case também da Mercedes-Benz, que essa pode divulgar porque é público, pode falar o nome da empresa, em que eles tinham uma dor lá dentro de que ele queria saber se você continua com o carro, né? E aí alguém lá dentro falou assim, cara, como que a gente vai resolver isso, né? O Diogo comprou o carro, ele continua ou não continua com esse carro, né? E alguém falou, pergunta para ele, né? E às vezes para começar a segmentação, o passo que a gente vai ter que dar é esse, é perguntar para o cara se ele ainda tem o carro, se ele ainda tem, a próxima pergunta é quantos quilômetros está esse carro, e com essa segunda pergunta eu já consigo oferecer uma troca, já consigo oferecer revisão, já consigo oferecer, e isso é entender a tua base. Aquele cara que já não tem mais o carro, eu ponho ele numa outra segmentação para eventualmente falar para ele, você não quer vir aqui num evento que eu vou fazer aqui na Mercedes, eu sei que você não tem mais o carro, mas vem tomar um café comigo, entendeu? E aí você tentar trazer esse cliente que foi para outra marca de volta. Então, assim, cara, muito perfeita a tua colocação nesse sentido, porque... E você falou uma coisa importante, teste AB. Acho que isso ainda é mistério na cabeça de muita gente. Assim. A gente no Allhost, a gente faz teste AB o tempo inteiro, todos os dias, em várias páginas. Que nada mais é do que... Cara, deixa eu ver se converte melhor o botão verde ou o botão vermelho. Deixa eu ver se a foto de um homem ou de uma mulher. Deixa eu ver se eu colocar o produto em cima ou o produto embaixo. Muitas vezes você acha que encontrou um modelo e fala que não, cara, isso aqui está vendendo bem. Testa. Tem que ter teste o tempo inteiro. Quem trabalha com e-commerce tem que estar trabalhando o teste AB o tempo inteiro. Porque eu acho que a gente sai do mundo do achismo e entra no mundo dos dados. Eu acho que isso aqui converte melhor. Coloca para testar. Às vezes você vai estar certo, às vezes não. Mas eu acho que nunca existe um plano perfeito. Sempre tem que ter teste, porque sempre tem coisas a melhorar. Fantástico. Cara, tô adorando aqui o nosso papo. O relógio fica brigando comigo ali, mas aguenta aí, relógio. Ainda tem umas coisas aqui pra gente falar, principalmente nessa questão de vender de novo, né? A recorrência que eu até vi um pedaço ali da tua palestra, né, cara? E como o olhinho das pessoas ali, quando você começou a falar disso, brilham, porque de fato não é só uma questão econômica, é uma questão de relacionamento, é uma questão de longo prazo. Daqui a pouco a gente vai entrar num tema que é o Lifetime Value, né? Que vai ser talvez minha última pergunta ali, mas conta um pouco pra galera do que vocês têm percebido em relação a esse cara que entendeu, esse cliente comprou de mim 5 vezes, dá uma estrelinha para ele lá, porque ele gosta mais da gente do que aquele outro que comprou uma vez só. Conta um pouco mais de como é que vocês enxergam isso e que estratégias você acha que a galera pode usar nesse sentido. Acho não. É o cliente mais barato, né? É o cliente que custa menos. Você já gastou muito, como a gente comentou no início, para trazer esse cara até você, para ele conhecer a sua marca, conhecer o seu produto. A partir de agora, você pode ter até um aliado na promoção do seu produto. Tem muita empresa fazendo isso, fazendo campanhas de indique e ganhe, por exemplo. Eu tenho eu sigo uma cervejaria de Minas Gerais, pequena, e que tem muito isso. Eu adoro a cerveja deles, então assim, eu indico para todo mundo, funciona no boca a boca. E eu sou cliente recorrente. Então olha só, cerveja, eles sabem mais ou menos quantas eu compro a cada tempo. Então eles sabem que, eu compro, sei lá, 12 a cada 30 dias.
Pô, se passou 40 dias eu não comprei, chega o e-mailzinho, Diego, ó, o que aconteceu, cara? Toma aqui um cupom de 10% de desconto. Cara, fizemos um lançamento de uma cerveja nova. Tem um grupo no WhatsApp, um grupo VIP para clientes, que eu tenho acesso a informações, a lançamentos e preços melhores do que as outras pessoas têm. Então, toda essa parte de relacionamento ajuda muito na recorrência. Eu acho que tem muitas coisas para serem vistas. Seu produto é sazonal ou não? Então, a cada quanto tempo esse cliente compra? Se ele demorou X dias para comprar, está na hora de eu entrar em contato com ele. Está na hora de eu entender por que ele não comprou mais. Está na hora de eu fazer um indique e ganhe. Acho que uma coisa que a gente peca muito, relacionamento pós-venda. Uma experiência de entrega. Quando a gente compra no e-commerce, é diferente de uma compra na loja, que eu sinto o perfume da loja, eu vejo o vendedor, eu ouço a música. Como é que você entrega seu produto? Ainda mais quando você é pequeno. Esse é o seu diferencial. Pra se diferenciar, isso é como a Amazon te entrega numa caixa da Amazon lá, porque os caras são milhões, bilhões por mês. Cara, como que eu crio uma experiência legal a ponto do cliente olhar e falar, caramba, cara, que legal isso aqui, deixa eu fazer um vídeo aqui, postar nas redes sociais, vira prova social, fazer o unboxing. Então, acho que toda essa parte de relacionamento pós-venda, de entender o ciclo de vida do seu produto, te ajuda a conseguir vender mais para uma mesma pessoa, e aí você não precisa mais de mídia paga, você só consegue vender no orgânico, no relacionamento, no dia a dia com esse cliente, e aí o custo cai absurdamente. Fantástico, fantástico. Para fechar agora, acho que tem uma coisa aí que para mim pega muito nesse negócio, que é assim, as empresas às vezes começam muito bem, põem muito dinheiro, investe, começa o e-commerce que está dando resultado e depois em algum momento, por não fazer tudo que você acabou de falar aqui, começam a ter problema. Então assim, qual que seria a receita de bolo para o cara, você falar assim, cara, faz isso que o Lifetime Value acontece, o LTV vai acontecer, e o que ele faria em termos de pós-venda, que seria uma super dica assim, para o cara falar assim, ó, de forma prática, amanhã se você colocar isso para funcionar, é certeza que você já consegue organizar melhor a tua base, as tuas segmentações e começar a ter mais lucro de longo prazo com esse cliente. Boa, vamos lá. Acho que primeira coisa, para eu manter esse cliente por perto, eu tenho que ter um processo dentro da minha venda muito bem construído. Ele não pode deixar dúvidas. Então, respeitar prazos. Quando eu coloco algum prazo de entrega, eu preciso respeitar. Acidentes acontecem, às vezes você não vai conseguir respeitar o prazo, avisa o cliente, entre em contato com o cliente, não deixe o cliente comprou uma coisa para ser presente, não chegou no dia, é um problema. Você atrasou o envio, manda alguma coisa, liga para esse cliente, manda um brindezinho. Vou te contar uma que aconteceu comigo semana passada, só para validar o que você está falando, prova social aqui, hein, pessoal, dessa história. Eu fiz uma compra, a data de entrega, material de construção. A data de entrega era no dia 1º de abril, eu não me liguei, que era mentira, entendeu? Pedi pro pedreiro ir no dia 2 em casa. Não chegou até agora, hoje é dia 7. Você volta a comprar? Chegou. Não compro mais esse cara. Assim, e o coitado do pedreiro foi lá, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de pagar o... Não, eu paguei o dia dele, entendeu? Onerou a minha obra, porque ele tinha que ir lá naquele dia para fazer aquilo. E ainda atrasou, enfim. E ainda não recebi, dia 7 ainda não recebi. Então só queria validar. Desculpa. Exato, então acho que esse é o caminho. Tem um processo muito claro, comunicação com o cliente o tempo inteiro, ser muito justo. Hoje tem milhares de empresas de logística que a cada curva que o produto faz, eles te avisam. Teve algum produto, fala com o cliente. Faz uma pesquisa depois. Putz, vou mandar um e-mail perguntando como foi a experiência de compra. Ah, não, eu vendo 1.000 por dia. Tá, pega 10. Liga pro cliente, fala, ó, eu sou fulano da empresa tal. Como que foi? Puta, chegou tudo certo? Você gostou do produto? Isso cria uma pessoalidade que as grandes empresas não podem entregar. E eu acho que tem uma coisa que, cara, é antiga, mas muita gente esquece, que é a bendita da NPS. A pesquisa. Então, assim, pesquisa, entende com o seu cliente quanto ele gostou do seu processo de venda ou não. E aí acho que, dica de ouro, o cara que gostou, está convertido. O cara que é um detrator, que ele deu uma nota baita baixa, eu acho que você tem que trabalhar para que ele não saia fazendo má propaganda de você. Mas talvez, por exemplo, talvez essa empresa que falhou com você não vai voltar a comprar. Então eu só faço um ajuste de crise ali e falo, cara, Samuel, pô, desculpa, aconteceu e tal. Beleza, você não vai comprar de novo, mas você não vai falar mal da empresa. Mas existe o neutro ali no meio do caminho, que esse cara tem que ser trabalhado. O cara que é o neutro, ele não te amou, ele também não te odiou. Ele tem tudo para te amar. Então, assim, acho que o grande ponto é pesquisa com o seu cliente, entende o quanto ele valoriza a sua marca, o seu produto,
O cara que gosta, o cara que odeia, faz ali, estanca a crise, mas provavelmente você vai perder esse cara. Mas trabalha é o cara que é neutro, porque ele não tem opinião nenhuma, nem favorável nem contrária a você. E é a hora que você pode virar o jogo ali para ter novos clientes. Fantástico. Pô, que papo maravilhoso. Que isso, eu que agradeço. Cara, obrigado mesmo. Pessoal, infelizmente a gente chegou ao fim desse super bate-papo aqui. Obrigado, cara. Sem palavras para te agradecer. Acho que você trouxe uma contribuição fabulosa aí para todo mundo. A gente segue aqui diretamente de Salvador, gravando novos episódios para vocês. Lembrando que aqui na XPCon a gente quer levar o conteúdo mais pertinho de você, seja através do podcast, seja através do evento regional aí na tua cidade, tá bom? Então segue a gente, compartilha os nossos conteúdos, dá um jeito de fazer todo mundo ouvir aqui o que a gente conversou hoje, porque de fato pode fazer muita diferença na vida de muita gente. É por isso que o nosso lema é: juntos somos o futuro do e-commerce. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Valeu.